Lei 8.429, a lei que trata de atos de improbidade administrativa. Essa lei está toda remodelada pela Lei 12.230 de 2021. Então o que nós temos aqui é um remodelamento jurídico desta legislação que trata dos atos de improbidade administrativa. Tudo nasce lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa resultarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao erário. Então, o tema que nasce na Constituição Federal, no parágrafo 4º do 37, é abordado nesta lei de 1992 e agora retratado, remodelado por esta lei 12.230. Então, nos importa muito, concurseiro, observarmos as alterações dessa lei, as tendências maiores de prova de concurso dos últimos anos e agora, evidentemente, com a atualização dessa legislação. Essa lei agora deixa claro que os atos de improbidade administrativa são condutas dolosas tipificadas, excluindo-se, então, no nosso processo histórico, a possibilidade da conduta culposa. A punição para ser feita aqui precisa da conduta dolosa, tipificada e esclarecida nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, que é a grande probabilidade de provas de concurso público. Permanece a mesma modelagem de prova, que nós conheçamos os atos de improbidade desses artigos, mas é necessária agora a conduta dolosa tipificada, ou seja, nós precisamos enquadrar nesta legislação de forma clara. Professor, o que é, de fato, né, o ato doloso? Veja só que o legislador nos esclareceu que o dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. E veja só, tipificado no artigo 9, 10 e 11, né, excluindo-se daí, tornando, né, praticamente tornando, até que se diga o contrário, né, nas decisões e súmulas, que o artigo 9, 10 e 11 vão trazer uma conduta exaustiva, vão mostrar de forma exaustiva os atos de improbidade administrativa desta lei, do artigo 9, 10 e 11. Veja só, dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nesses artigos, não bastando a voluntariedade do agente, ou seja, o ânimos apenas de praticar a conduta. Não basta a vontade da prática da conduta, é necessária a vontade livre, consciência e alcançando o resultado ilícito que está previsto no artigo 9, 10 e 11 desta legislação. O legislador ainda deixa mais claro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação desse ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, no nosso processo histórico da construção desta lei, o que se viu muitas vezes, que chamou-se de o apagão da caneta, ou seja, o administrador estava com medo de tomar decisões e acabar de alguma forma, e muitas vezes de forma subjetiva, enquadrado nos atos de improbidade administrativa, impossibilitando muitas vezes o administrador de tratar, de administrar, né, a coisa pública. Então eles querem deixar claro agora aqui e proteger, né, o administrador para que ele possa trabalhar de forma consciente e responsável, é claro, né, mas que ele não corra risco de cair dentro desta lei, né, por um mero ato administrativo. Então, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Claro que nós sabemos que no sistema de improbidade aplicam-se os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, ou seja, nós além de punirmos o indivíduo na esfera penal, civil, ainda temos a esfera administrativa. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, seja na administração direta, seja na administração indireta, na União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Ou seja, o ato de improbidade pode ocorrer no Judiciário,
no executivo, no legislativo, em todas as esferas dos poderes, tá bem? Veja só, independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio ou entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com o patrimônio de receita atual limitado ao ressarcimento de prejuízos. Nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, quando eu tenho uma entidade privada que tem um investimento público, se nós causarmos um dolo, né, com dolo, uma lesão a este patrimônio, onde envolve o patrimônio público, esta pessoa estará enquadrada também nos atos de improbidade administrativa previstos nesta lei. Veja como o legislador quer deixar claro: não configura improbidade a ação ou ação decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, veja bem, não é ato de improbidade administrativa se esse administrador tomou uma decisão baseado em alguma decisão, em alguma jurisprudência de tribunais menores, tribunais de primeira instância. Então se ele diz, olha, eu fiz isso porque o prefeito tal fez em tal cidade e o judiciário disse que é lícita a ação dele. Se isso ocorrer, esse indivíduo não pode sofrer sanções penais porque ele está baseado numa interpretação do judiciário, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos, mas existia uma decisão naquela época que permitia ao administrador tomar, né, o ato administrativo e estar seguro sobre as suas escolhas. Bom, mas para efeitos dessa lei, quem é o agente público? A quem nós podemos enquadrar dentro dessa legislação? O agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, veja só, ainda que de forma transitória, com ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública está previsto aqui como agente público passível das sanções desta legislação. Veja só. As disposições dessa lei são aplicáveis também, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, olha lá de novo, dolosamente para a prática do ato da improbidade. De novo, mais uma vez, o legislador deixa claro e exclui a possibilidade da conduta culposa na prática do ato da improbidade. Tá bem? Isso é uma baita dica para tu fazer essa prova. Os sócios, cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado, eles não respondem pelo ato da improbidade que vem a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Então, sócio, cotista, tem um limite de participação na empresa. Primeiramente, de antemão, eles não respondem pelo ato da improbidade que venha a ser imputado àquela pessoa jurídica, salvo se beneficiarem desse ato de improbidade. Se o benefício for pessoal, responderão nos limites da sua participação na empresa. E, claro, participação no resultado fim. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Tá bem? Deixando claro também aqui, veja só, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que enriquecer de forma ilícita está sujeito apenas às obrigações de repará-lo até o limite do valor do patrimônio que for transferido, como nós estudamos no artigo 5º da Constituição Federal. O sucessor responde até o valor da herança que for transferida. Atos de improbidade administrativa que importam, que resultam no enriquecimento ilícito. Nós temos aqui os grandes temas de prova sobre esta lei. Atos de improbidade administrativa. O primeiro passo é estudarmos
Os atos que importam, que resultam em enriquecimento ilícito. O primeiro fato é analisarmos o legislador constituindo esse ato de enriquecimento ilícito, que é o ato de auferir, mediante a prática de um ato doloso, fique claro isso, ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do mandato de função, cargo e emprego nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei que nós vimos. Bom, então veja só, temos aqui dicas de concurso. Me acompanhe, né? No nosso processo de memorização, nós temos alguns gatilhos mentais a serem acionados. Enriquecimento ilícito. Colocar dinheiro no bolso ou, quem sabe, não precisar tirar do bolso para os gastos da vida privada. Então nós temos aqui a possibilidade do enriquecimento ilícito, mediante a prática de um ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Bom, o primeiro gatilho mental aqui, concurseiro, é, veja só, quando nós falamos de enriquecimento ilícito, aparecerão dois verbos para vocês: receber e perceber. Então, primeiro, de forma genérica, um atalho no seu um gatilho mental de atalho para resoluções de questões de prova que exige a letra fria da lei. Com certeza, isso vai te auxiliar. Veja só. Enriquecimento ilícito, receber e perceber. Veja só, receber, perceber, perceber. Tem um utilizar aqui, mas vamos lá. Receber, receber, adquirir, aceitar, perceber, receber, incorporar, usar. Observe que o verbo receber acompanha o enriquecimento ilícito. Ele não é o único, mas ele acompanha. O que faz com que você pense, que nós vamos estudar daqui a pouco, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário ou que desrespeitam os princípios da administração pública. É claro que neles você não encontrará o verbo receber ou perceber. Por isso é uma dica de prova de memorização. Se eu falo em enriquecimento ilícito, ao ler a questão da prova você encontrará o verbo receber ou perceber. Agora nós vamos analisar o dispositivo jurídico. Então vamos lá, me acompanha aí comigo. Constitui enriquecimento ilícito receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, gratificação, presente de que tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por uma ação ou omissão deste servidor público, desse agente público. Aí ele recebe para si o dinheiro para tomar uma atitude administrativa. Isso é enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de um móvel ou imóvel, ou a contratação. Veja só aqui que você vai notar, por preço superior ao valor de mercado. Você vai perceber uma vantagem econômica para permitir que seja feita uma compra pelo poder público por um preço superior ao valor de mercado. Perceber vantagem econômica direta e indireta para facilitar agora, olha a diferença, a alienação, que é a venda do bem, a permuta ou locação de um bem público por um preço inferior, observe lá, inferior ao valor de mercado. Então veja só, a possibilidade do enriquecimento ilícito aqui. Perceber vantagem econômica para facilitar a compra, a aquisição de um imóvel pelo poder público por um preço superior do mercado. Ou quem sabe perceber vantagem econômica para facilitar a venda de um bem agora do poder público por um preço inferior ao de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º nós vimos, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Este finalzinho que aqui está em negrito, que é dica da prova, é porque ele sofreu uma alteração da Lei 14.230 de 2021. Então, fique atento aí, concurseiro, aquele que utilizar
em obra ou serviço particular, mandou os funcionários da prefeitura para a sua casa para fazer uma limpeza no pátio. Quem sabe mandou funcionários agora, veja só, terceirizados, né, do poder público para prestar esse serviço a ele, né, particular, na sua casa, na sua fazenda, na sua chácara, utilizando em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade, ou até mesmo servidores empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração de jogos de azar, lenocínio, o narcotráfico, de contrabando, usura, que é a agiotagem, ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Caiu em ato de improbidade administrativa porque recebe vantagem econômica para facilitar práticas de jogos de azar. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre um dado técnico que envolva obras públicas ou outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida e qualidade. Veja só de novo, você não vai se perder porque o verbo inicia receber vantagem econômica. Adquirir para si ou para outro, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrente de atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Esse dispositivo sofreu também uma alteração. Agora, em 2021, assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da origem dessa evolução. Adquirir para si ou para outro, né, no exercício do mandato, tá, bens que não estejam de acordo com a evolução do patrimônio econômico. Ou seja, esse indivíduo tem uma remuneração que não condiz com a quantidade, com os valores do seu patrimônio. Claro que o que foi ajustado aqui é que é assegurada a este agente a demonstração da licitude da origem dessa evolução. Quem sabe recebeu uma herança, casou com um marido ou esposa milionária e agora constitui um novo patrimônio, ele terá a oportunidade de mostrar a licitude da origem da evolução do seu patrimônio. Tá bem? Aceitar emprego, comissão, exercer atividade de consultoria, assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão deste servidor público durante a sua atividade. Então você é um agente público que atua, por exemplo, na fiscalização de imóveis do município e você é contratado para dar consultorias ou assessoramento, né, nesse âmbito de atividade para fins de que esse proprietário não sofra as tuas fiscalizações. Então, aceitar emprego, comissão ou atividade de consultoria e assessoramento, tá? A quem tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, vai constituir aí enriquecimento ilícito também. De novo, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado, e incorporar por qualquer forma a seu patrimônio bens, rendas, verbas e valores que integre um acervo patrimonial de entidades mencionadas. Então, professor, veja só, o servidor público observou, né, que naquela instituição tinha um lustre muito bonito e valioso do século anterior e levou para sua casa. O que ele fez aí? Ele incorporou ao seu patrimônio bens, rendas, nos casos aqui é um bem, rendas, verbas ou valores que integrem o acervo do patrimônio público, tá bem? Usar em proveito próprio bens, rendas e verbas. Incorporar ou, quem sabe, utilizar, usar em proveito próprio bens, rendas, valores integrantes do acervo patrimonial. Nós entramos agora em atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Então, observe, você acabou de estudar os atos de improbidade que geram o enriquecimento ilícito do agente. Agora nós vamos ver atos que causam prejuízo ao erário. É necessário que você saiba separar isso para que você possa observar daqui a pouco no nosso estudo as penalidades a serem impostas pela prática desses atos, que serão diferentes, é claro. Então nós temos aqui o ato de enriquecimento ilícito e entramos agora a estudar o ato que causa prejuízo ao erário.
ato de improbidade que causa lesão ao erário, que é qualquer ação ou omissão dolosa, de novo, que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação do patrimônio. De novo, mais uma vez, nós temos ajustes nesse dispositivo deste ano que se encerra. Veja só, constitui o ato de improbidade administrativa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, e claro, tipificação dolosa, que enseja efetiva e comprovada perda patrimonial. E aí nós entramos, evidentemente, no dispositivo jurídico, que vai gerar prejuízo ao patrimônio público. Facilitar ou concorrer de qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física jurídica de bens, rendas, verbos, valores integrantes do acervo patrimonial. Veja só, aqui não é o caso o indivíduo, o agente público vai enriquecer, mas ele vai facilitar que alguém o faça, causando assim prejuízo ao erário, que não necessariamente aqui quer dizer que ele também vai enriquecer, mas é o simples fato dessa sua forma de gestão, de administração, gerar patrimônio, gerar uma perda de patrimônio ao ente público. Facilitar ou concorrer de qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbos e valores do acervo patrimonial. Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial, Veja só, mais uma dica de prova. Sem a observância das formalidades legais. Então, sim, uma pessoa física ou jurídica pode até utilizar do patrimônio público, mas ele vai observar as formalidades legais. Então, o que nós vamos ver aqui agora no nosso estudo é, quando você fizer o estudo de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, há uma grande possibilidade de você encontrar esta frase aqui, sem a observância das formalidades legais. Nós vamos passar por vários dispositivos aqui que vão trazer esse trecho aqui. Claro que é mais uma dica de um gatilho mental para você chegar na resposta de forma mais rápida. Eu vou fazer uma pergunta: constituem atos de enriquecimento ilícito, exceto. Eu vou colocar 4 itens de enriquecimento ilícito e posso colocar esse aqui, que será o exceto, portanto, que é um ato que causa prejuízo ao patrimônio público. Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize de bens, rendas, verbos e valores integrantes do acervo patrimonial sem a observância das formalidades legais. A dica é, concurseiro, se você encontrar essa frase sem observância de formalidades legais, você está lendo, você está dentro de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário público, tá bem? Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ente despersonalizado, ainda que de fins educativos, assistenciais, rendas, verbos, valores, olha lá, sem a observância das formalidades legais, constitui prejuízo ao erário. Permitir ou facilitar a alienação, a venda, a permuta, a alocação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades, do artigo 1º que nós vimos dessa lei, ainda que na prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Fazer uma venda por um preço inferior de mercado vai constituir uma lesão ao patrimônio público. Como ele não levou, o servidor público não levou vantagem econômica para si, não configura enriquecimento ilícito, mas configura, evidentemente, um dano ao erário, tá vendo? Permitir ou facilitar a aquisição, permuta, alocação de bens e serviços por preço superior ao de mercado, de novo, contratando uma instituição para prestação de serviço por um preço superior ao praticado no mercado, gerando assim um prejuízo ao erário público. Realizar operação financeira sem a observância das normas legais, olha aí a frase de novo, irregulamentares, ou aceitar garantias insuficientes ou inidôneas, nessas operações financeiras. Conceder benefício administrativo ou fiscal, de novo, olha aí, concurseiro, sem a observância das formalidades legais, frustrar a licitude do processo licitatório ou do processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos
ou dispensá-los indevidamente, acarretando a perda patrimonial efetiva. Bom, o que nós temos aqui agora, né, é uma relação direta com a Lei 8666, a lei que trata de licitações. Eu vou precisar que você guarde aí no seu coração esta frase, que daqui a pouco ela vai ter uma modificação e vai acabar sendo encontrada em atos de improbidade administrativa que importam, né, em prejuízo, em desrespeito a princípios administrativos. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los de forma indevida, acarretando perda patrimonial. Se acarretou perda patrimonial, gerou lesão ao erário público. Tudo bem? Guarda essa informação. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir de forma ilícita na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, ou influir para que, de qualquer forma, a sua aplicação seja irregular. Permitir ou facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Veja só, você permitiu que outra pessoa enriqueça ilicitamente, evidentemente causando prejuízo ao erário público. Permitir que se utilize em obras ou serviços particulares, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade da administração pública, bem como trabalho de servidor público, empregados e terceiros. Veja só, se ele utiliza esse bem público, esse trabalho de servidores ou de terceiros para fins particulares, configura enriquecimento ilícito. Mas se ele permite que outro utilize, causando prejuízo ao erário, enquadra-se aqui. Observe isso, concurseiro. Permitir que se utilize em obras, serviços particulares, veículos, máquinas, equipamentos, ou até mesmo a prestação de serviço público, de empregados ou terceiros contratados, vai gerar aí um prejuízo ao erário. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, né, sem a observância das formalidades legais, mais uma vez. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária e sem observar as formalidades legais. Facilitar o correr para que qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas e valores transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, de novo, sem a observância das formalidades legais. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas e valores, né, transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, de novo, sem a observância de formalidades legais. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais. Agir para a configuração de ilícito na celebração e na fiscalização ou na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, de novo, sem a estrita observância de normas legais. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário, né, ao que dispõe esse artigo e desrespeitando outras leis paralelas, configura aí dano, né, ao patrimônio público. Veja só, nos casos em que há inobservância das formalidades legais, nós estamos falando já muito sobre isso, ou regulamentares, não implicar em perda patrimonial efetiva, não acarreta imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas aqui, é claro. Nos casos que a inobservância da lei, da formalidade, não implicar perda patrimonial efetiva, não acarreta imposição de ressarcimento. Veja só, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado um ato doloso praticado com essa finalidade. Tá bem?